aqui, Gustavo, eu imagino que sim. Deixa eu ver aqui. Tem uma... Sim. Tá bom, reiterando, né? Bom dia a todas e todos, com os nossos agradecimentos para quem está aqui com a gente, sobre esse tema que é cada vez mais importante. Ainda ontem eu lia 2 matérias passadas da Folha de São Paulo, analisando posturas de homens e mulheres sobre, né, a questão da quarentena, mas eu vou ser bem breve. Pessoal, eu gostaria de convidar todos que estão fazendo parte... Consegui pelo celular, Felipe. Eu e a professora Vera Caram estamos organizando um webinar que vai acontecer todas as semanas, iniciando agora na próxima quinta-feira, às 18 horas. O nosso primeiro convidado é o professor Kendall Thomas, da Columbia University, e o tema dele será From Diversity to Development. A ideia é que sejam seminários rápidos, então devemos começar às 18 horas e terminarmos às 19 um pouquinho. Estão todos convidados. Nós estamos divulgando pelo Facebook do SECONS, vamos colocar aqui também no Teams o ID da reunião e a senha para ingresso. Então, queria contar com todo mundo. Cris, se puder nos acompanhar, a gente vai te mandar a programação também. Tendo Thomas agora, depois vem a Deise Ventura, o Frederico Schauer, temos aí uma boa lista de convidados. Obrigada, Mê, por esses minutinhos. Me. A gente esquece do microfone. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui mais uma semana, virtualmente, com amigos, alunos. E essa semana, um tema que para mim é bastante caro, é a reflexão e a urgência da vivência do momento sobre o constitucionalismo feminista. E não poderíamos ter outra pessoa melhor a falar disso, que é a professora Cristine Petter. Eu vou, como acho que a virtualidade nos permite uma maior informalidade, eu vou apresentar a professora Cristine como uma grande amiga, parceira de reflexões e coautora comigo e com a professora Stefânia da obra Constitucionalismo Feminista, que já está no seu 2º volume, e que contou aí já com artigos tanto da professora Vera, da professora Kátia, da professora Heloísa, que também estão aqui conosco hoje. Então, feito isso, eu passo já a palavra à professora Cristine, porque estamos aqui para ouvi-la, e aí depois fazemos aí as provocações para o debate. Queria dizer, Cris, que é uma satisfação, uma alegria ter você aqui, até porque, além de todas as dificuldades que nós enfrentamos nesse tempo da quarentena, eu sei que com 3 filhos em casa, achar agenda e fazer aí as acrobacias do tempo para topar esses convites, nem sempre é fácil, então agradeço, registro isso e agradeço ainda mais. Melina, querida amiga, é uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez. Maio tem sido tempo de reunir-me com o grupo de vocês. No outro maio, não me lembro se do ano passado ou retrasado, eu estava aí com vocês, mas me lembro que era maio, era frio. Estamos aqui em Brasília, vivendo, como, né, em todo o país, um momento peculiar, mas quanto mais perto, né, os sentimentos e as emoções acabam ficando exacerbadas. Não é um tempo comum, e eu que vivencio toda a experiência do Supremo Tribunal Federal e do poder e das lições de direito constitucional, né, muito próximas fisicamente de quem está no poder, posso dizer que nos meus 20 anos de observação constitucional estamos talvez no período de maior crise. E quando falo em crise, não falo em crise no sentido comum, mas no sentido etimológico, né? Um momento de decisão, um momento em que a encruzilhada se coloca para uma decisão. Tenho refletido muito sobre esse sentido de crise, que nos traz a premência de uma decisão sobre tudo o quanto, né? Então, estamos aqui, talvez, num conclave, né, para usar a experiência religiosa católica, em busca de decisões. E assistindo a professora Vera e o professor Cristiano semana passada, eu ainda fiquei mais instigada
a refletir sobre isso, sob a perspectiva política, né, sob a perspectiva de cidadania, sob a perspectiva de participação da coisa pública. Então, aceitar esse convite que me foi feito pela Melina e na presença das estimadas professoras Kátia, Vera, Heloísa, Fukuyama, muito bom, né? Então, fico muito feliz, principalmente porque aqui vejo a carinha do Miguel, um amigo também, cuja saudade é sempre maior do que a gente pode suportar. O professor Steph entrou aqui agora também, e todos os quantos estão aí nos assistindo neste momento. A reflexão sobre o constitucionalismo feminista começa na minha vida em 2015 para 2016. Na verdade, o constitucionalismo feminista nem tinha esse nome ainda e eu já começava a me incomodar com uma reiterada e não discutida ausência de mulheres nos congressos de direito constitucional brasileiros e muitas vezes até estrangeiros mundo afora. Mas onde estão as constitucionalistas? Eu escolhi o constitucionalismo desde a minha graduação, desde o meu primeiro ano de faculdade, mas seguindo uma tradição que já vinha da minha vida acadêmica pré-universitária, de estar sempre ladeada pelos meninos, de estar sempre ladeada por homens. Então, essa questão daí nos primeiros 10 ou talvez 15 anos da minha vida como professora e pesquisadora em direito constitucional tinha sido apenas observar, né? Eu não falava nada. Eu achava estranho não ter mulheres e muitas mulheres, né, na referência dos livros, na referência do direito constitucional, mas isso não era um estranhamento, estava naturalizado, como eu vivo hoje, constitucional que eu vivia. E a partir disso, eu pude perceber em 2015 e 2016, a partir da minha segunda maternidade, uma maternidade exigente, em que eu fiquei em casa de licença por 7 longos meses até os gêmeos nascerem, eu pude perceber que isso não era normal, né? Ou seja, que as mulheres estarem fora era, sim, um produto de algo maior, mas que eu não sabia muito bem o que era. Eu nunca tinha estudado nenhuma teoria feminista ou nenhum aspecto do feminismo que me chamasse a atenção. E a partir de 2016, quando voltei, né, ao trabalho, à sala de aula, ao Supremo Tribunal Federal, né, na assessoria, eu comecei a perguntar isso para as pessoas, se isso incomodava só a mim, se incomodava mais gente. E aí, um rio, ou talvez até um mar de informações me foi franqueada para explicar essa ausência das mulheres no direito constitucional. E aí a internet, enfim, todas as rodas em que eu colocava essa questão, começava a me abastecer de uma série de textos, informações, teorias, pitacos, opiniões, conselhos, né? Alguns para deixar este mundo, que não era, né, um mundo que eu deveria me aventurar, e outros dizendo que eu era a pessoa certa para entrar nesse debate. Então, de tudo quanto eu pude perceber, eu hoje já tenho aí um grupo de reflexões e alguns textos que me colocam, né, à disposição desse tema. Mas foi efetivamente um convite da Melina e da Estefânia que me consolidaram, né, nessa pesquisa. Foi aí que eu abri oficialmente no meu grupo de pesquisa, que já tem 20 anos, no CEUB aqui em Brasília, uma linha de pesquisa para estudar o constitucionalismo feminista e me colocar à disposição também de mais esse saber, ao lado dos meus outros das minhas outras 2 linhas de pesquisa, né, uma sobre direitos fundamentais e sua concretização pela jurisdição constitucional brasileira e uma sobre direito constitucional comparado, em que eu estudo as constituições e os direitos fundamentais no mundo. Eu abri essa terceira linha que tem me consumido energias intelectuais, parcerias fantásticas e principalmente uma vontade muito grande de pesquisar. A ideia do constitucionalismo feminista ainda não é uma ideia
vamos dizer assim, consolidada ou que tenha seus pressupostos bem colocados nem no Brasil, né, nem no mundo. E aí, nosso trabalho é uma arqueologia de autoras e autores, de ideias, textos, conceitos, que vão nos aproximando aí de quem já está nesse caminho há mais tempo. Obviamente que o feminismo tem teorias, eu estou estudando historicamente, né, Christine de Pizan, inclusive o nome dela é igual ao meu, que é uma autora do século XV, né, de 1400, em que os pressupostos do feminino e do feminismo são colocados, mas completamente dissociados de qualquer projeção histórica, de qualquer repercussão. Então, se você for procurar o feminismo, ele existe há muitos e muitos séculos, mas a marginalização, o sombreamento desse campo do saber e desse campo de reflexão, não apenas no direito, mas em todos os campos, vamos chamar hoje, né, de científicos, é muito explícito, ou seja, não é nada sutil a forma com que se marginaliza, se estereotipa, se tenta apagar ou sombrear as reflexões feministas. Então, dentro desse universo, eu estudo lá a Christine de Pizan, mas estudo as professoras constitucionalistas mundo afora, né, na Espanha, a Ruth Rubio Marin, na Austrália, a professora Ellen Irving, aqui no Brasil, né, as minhas queridas colegas e professoras de Direito Constitucional, que já tem uma lista aí de pelo menos umas 30 constitucionalistas, e de uma forma ou de outra estamos tentando reunir nesses volumes, né, do constitucionalismo feminista, mas ainda assim sinto falta de uma postura teórica mais consolidada, e é por isso que eu chamo essa nossa conversa de investigação, né? Ainda vou apresentar pressupostos de uma investigação, curiosidades e pontos de partida. Dentro da história, o encontro com vocês aí da UFPR, né, nas pessoas da professora Vera, da professora Stefânia, da professora Melina e da professora Kátia, eu posso me sentir, vamos dizer assim, num terreno fértil para que essa teoria possa se desenvolver. E é por isso que esse encontro com vocês, para mim, é tão importante, tão relevante. A ideia de um constitucionalismo feminista tem que partir de um coletivo de todas nós, numa reflexão que vai se construindo com paciência e a seu tempo, né? Não adianta querermos, já de antemão, construirmos uma teoria prêt-à-porter, né, do constitucionalismo feminista, porque isso não vai funcionar. A gente precisa construir isso e mediar essa interlocução com a própria comunidade constitucional, com os próprios constitucionalistas do sexo masculino, de uma forma paciente, generosa e firme, né? Ou seja, sem arredar o pé. Eu acho que esse é o caminho, vamos dizer assim, de uma aproximação epistemológica e metodológica para a construção dos nossos conceitos. Mas nós já andamos, né? De 2016, especialmente de 2018, quando nos aproximamos com a ideia do livro, né? No primeiro volume, depois agora no segundo volume, eu acho que já há um caminho percorrido e já há resultados desse caminho percorrido. O constitucionalismo feminista já tem alguma consistência, primeiro epistemológica, nesse campo eu não tenho dúvida, mas que já também pode se apresentar no plano teórico e metodológico. Então, esses 3 pontos eu acho que são muito relevantes para que a gente possa se segurar aí na ideia do constitucionalismo feminismo. Uma aproximação epistemológica, uma aproximação teórica e uma aproximação metodológica. E é isso que eu apresentei aí no pequeno paper, não sei se chegou às mãos de vocês, né, uns escritos, umas ideias, né, desse universo, disso que nós estamos conversando. Eu tinha até preparado, já tenho preparado, né, para alguns cursos, para algumas falas mais estruturadas, alguns PowerPoints, mas eu não queria que o PowerPoint distraísse o nosso momento juntos, né? Eu queria realmente pegar vocês por esse sentimento de coletivo numa construção quase que da nossa intimidade acadêmica. Então, por isso, não quis distraí-los com os PowerPoints, mas depois posso até compartilhá-los se vocês acharem
que vai ser útil. E aí eu vou trazer algumas justificativas. Por que um constitucionalismo feminista? Na verdade, eu gosto muito de uma pergunta da Dana Greschner, né, que faz uma pergunta simples, mas que tem me chamado a atenção para essa epistemologia, para esse modo de aproximação com o constitucionalismo feminista. E a pergunta dela é bastante simples. Será que as constituições também foram feitas de e para mulheres? Será que as constituições são para as mulheres? Né? Porque essa é uma pergunta que me lembra o início da minha faculdade. Muitas pessoas me diziam que eu não tinha perfil para constitucionalista. Né? Eu, desde muito cedo, escolhi um marido, né? Um parceiro, um companheiro. E na faculdade, já nos primeiros anos, eu tinha um namorado. E todo mundo pressupunha que eu iria, né, constituir família, ter uma penca de filhos, etc. Isso não estava nada dos meus planos. O fato de ter escolhido marido não me colocava na posição de uma mulher tradicional que queria uma família estruturada, com muitos filhos. Eu, na verdade, sempre conversei muito com o Léo até sobre o instituto do casamento. Será que isso é necessário? E quebrando um pouco os paradigmas da minha época, né, porque isso já vai aí há 25 anos atrás, nós, antes de nos casarmos, começamos a morar juntos, né? Meu pai militar, o pai dele um tradicional funcionário público aqui em Brasília, né? Não acharam nada bom essa nossa ideia de irmos morar juntos. Mas eles não tinham muitas escolhas naquele momento, porque os padrões, né, da nossa vida e da nossa vivência impunham um tanto de liberdade. Meu pai foi transferido, eu comecei a morar sozinha e o Léo veio morar comigo. Então, as coisas acabam acontecendo na vida pessoal, né, e refletindo na própria vida profissional e acadêmica. E conto esse ponto da minha intimidade para dizer que o constitucionalismo, muitas vezes, e o feminismo, dentro dessa nossa proposta, ela se coloca como uma impossibilidade real. As pessoas acham que, porque você é mulher, porque você tem muitos filhos, não há tanto tempo para as sofisticadas reflexões que o constitucionalismo exige ou impõe. Então, esse perfil de, porque você vai casar, vai ter filhos, né, torna muito difícil a sua condição para competir com os, né, tubarões, com as pessoas de poder que querem e vão pesquisar nessa área, nos coloca à disposição de uma reflexão epistemológica muito importante, né, de que existe uma clivagem, de que existem escolhas prévias para se entrar num determinado modelo científico, ou método, ou fórmula de conhecimento. Então, dentro dessa estrutura, obviamente que aquela previsão inicial se confirmou, né? Sou casada com Léo, tenho lá meus 3 filhos, e nessa pandemia isso se tornou ainda mais exigente, porque daí tive que virar dona de casa, tive que estar à disposição aí das reflexões que os jornais trouxeram na semana passada, mas a reportagem, a resposta, né, das mulheres invisíveis aí da semana passada só confirmou aquilo que era uma realidade desde 25 anos atrás, né, que dizia que nós não temos perfil, né? Porque na hora que o jornalista foi procurar os profissionais do direito para colocar na reportagem, me parece que nenhuma mulher apareceu. Por que será que nenhuma mulher apareceu no imaginário masculino desse, né, jornalista, desse profissional aí da imprensa, e também, né, talvez no imaginário geral da comunidade, que mulheres agora realmente estão tão ocupadas, estão tão imersas nos seus afazeres, né, de lavar a louça, limpar a casa, dar comida para o menino, fazer tarefa da escola, né, que não vai ter tempo para dar uma entrevista. Então, Melina, fico muito feliz com o convite, e mesmo realmente tendo que fazer uma ginástica hercúlea, jamais eu cederia a recusa desse convite, porque nós precisamos falar, nós precisamos nos fazer ouvir neste ambiente. Então, é pressuposto epistemológico do constitucionalismo feminista aceitar o desafio de estarmos à disposição
digo às minhas alunas todos os dias, não sigam o meu exemplo, ele é quase impossível. Mas, ao mesmo tempo, eu as coloco nessa reflexão como é possível, né? Assim, a gente deixa uns pratinhos cair aqui, não tem mais perfeccionismo, uma palavra que eu abandonei, né, do meu dicionário. As coisas, às vezes, ficam, né, nos 80%, nos 70% do que eu posso, do que era a minha capacidade, vamos dizer assim, real e inicial, mas eu acho que é combinando essas expectativas pessoais e profissionais, ou, né, de uma vivência no mundo público, que as mulheres vão conseguir essa aproximação. E por que eu digo isso? Porque 200 anos, 300 anos de exclusão da mulher e daqueles papéis que nós construímos como mulher nas sociedades, né, todas as expectativas que nós mesmos temos em relação ao que fazemos e que os outros têm em relação ao que fazemos, é tempo demais para acharmos que uma geração ou até 2 gerações vão conseguir vivenciar de uma forma mais igualitária. Eu acho que realmente a paciência e o modo persistente e firme de lidar com essas questões é que é a grande aproximação epistemológica. No direito constitucional especificamente, uma primeira e importante hipótese, né, que eu tenho construído aqui, é que o constitucionalismo já foi o berço dentro desse aspecto mais público, né, ou seja, da política, e o política aqui sempre no sentido mais puro que a ciência política possa trazer, e mais, vamos dizer, interdisciplinar que o direito possa captar, né, a política no direito, ela é vivenciada muito no constitucionalismo. Então, esse constitucionalismo como um movimento que veio a público, que veio para o espaço público, para colocar, né, o poder dentro do ambiente jurídico, para, como diz Canotilho, né, para tornar um estatuto jurídico ter um estatuto jurídico aquelas práticas que são práticas de poder. Então, dentro desse universo, ou dentro dessa história, eu acho importante a gente pontuar que o constitucionalismo veio para o homem branco, proprietário, ou seja, que tivesse uma renda, que tivesse posses, né, patrimônio, e intelectualmente vinculado a algum país central, né, alguma civilidade central, para fazer uma contradição aí com o que é periférico. Então, nessas múltiplas exclusões, né, na primeira as mulheres já ficaram fora, porque era homem, né? E depois todas as clivagens possíveis, ou seja, homem, branco, vou usar uma expressão aqui meio que do senso comum, rico, e de países, né, de uma casta intelectualmente prestigiada de países centrais, né, que são os nossos antigos colonizadores. Então, dentro dessa perspectiva, o constitucionalismo nasce para reconhecer, sim, direitos fundamentais, para juridicizar discussões de poder, mas para uma comunidade muito específica e muito restrita, que seriam os responsáveis por estabelecer os padrões desse constitucionalismo. Então, a pergunta da professora Ellen Even, num trabalho que ela co-coordenou com a professora Ruth Rubio Marim, né, uma australiana, na Universidade de Sydney, e a outra na Espanha, Madrid, quem são, ou as mulheres fazem a Constituição, quem são as constituintes, né? E o que eu tenho lido pelo mundo todo é que as mulheres são excluídas tanto dos processos constituintes quanto do poder constituinte derivado e difuso, ou seja, do poder de fazer as modificações ou as atualizações históricas por meio do poder legislativo, da Constituição, e fazer as atualizações interpretativas. Por quê? Porque é uma realidade, né, que os congressos nacionais, as assembleias nacionais de todos os países tenham dificuldades com as mulheres ocuparem aquelas cadeiras. As pesquisas são avassaladoras nesse sentido. Mesmo os países que tenham um feminismo bastante desenvolvido estão lutando pelos 30%, pelos 40%, né, de cadeiras para o exercício efetivo desse poder. E nas cortes constitucionais também é uma pesquisa fácil, eu nunca vi tabulada, mas pela minha observação, né, como constitucionalista
que trabalha numa corte constitucional, também as mulheres não estão presentes de forma, vamos dizer, tranquila, mais ou menos, usando aí a Ruth Ginsburg, que dizia qual é o percentual, né, uma vez perguntada, qual é o percentual de mulheres que você acha interessante, né, que vamos chegar aí a essa igualdade, querendo ouvir dela se existia um número mágico, né? Quando 9 mulheres ocuparem as cadeiras da Suprema Corte americana, e isso não for motivo de matéria de jornal ou de escândalo público, né? Ou seja, quando realmente 9 homens ocuparam durante décadas, séculos até as cadeiras, isso não era motivo de assombro. Então, o feminismo está muito, muito, muito longe de ter a sua pauta considerada. E aqui eu já vou me encaminhando para algumas diretrizes finais ou algumas hipóteses, né, para discussão aí com os meus queridos colegas, que é um constitucionalismo feminista formado, né, nessa pergunta, nesse método que é onde estão as mulheres, por que as mulheres não fazem a Constituição, ou cadê as mulheres, né? Acho que essa é a pergunta metodológica mais evidente do nosso constitucionalismo. Cadê as autoras, cadê os livros, né, de direito constitucional escrito por mulheres, cadê as pesquisas reverberando, né, na jurisprudência da nossa Corte Constitucional, do nosso Supremo Tribunal Federal? A pesquisa já, o Jota acho que fez uma pesquisa mostrando aí que as mulheres não são citadas pelos ministros da Suprema Corte, que as pesquisas não são levadas em consideração, enfim, que talvez nem existamos neste ambiente, porque estamos em casa ou estamos ali enfeixadas ainda nessa gaiola que nos foi prometida há 2 séculos. Então, aqui a minha perspectiva nessa ideia do método é a construção, né, dos caminhos de uma hermenêutica constitucional feminista. Quem aí se coloca na posição de juiz, quem se coloca na posição de intérprete da Constituição, né, e aqui a minha proposta é de uma Constituição, com a professora Vera, uma Constituição radical, né, uma Constituição que é em si a própria tensão. A Constituição não é resposta, a Constituição não é o fim, ela é, no mínimo, uma parte, um elemento do processo, né, de constituição da própria sociedade, né, como o nome diz, e dentro disso a minha reflexão é sobre que feminismo pode nos ajudar como constitucionalista a construir o constitucionalismo feminista, porque o constitucionalismo feminista, e aí o livro que mais me tem consumido em termos de reflexão teórica, é esse aqui, né, das professoras Beverly Baines, Daphne Barak-Yeres e Tivis Kahana. São professoras Israel, Canadá, que em 2009 fizeram um seminário sobre isso, e esse é o texto, né, desse momento agora, mais antigo que tenho. Ele é uma edição de 2012, com professoras do mundo todo, fazendo reflexões muito parecidas com essas que nós estamos começando a fazer aqui no Brasil, que é exatamente nos perguntando o que seria uma hermenêutica feminista para o constitucionalismo feminista. Primeiro, que o constitucionalismo feminista não é aquele ideologicamente direcionado para o feminismo. Não é uma junção entre movimento constitucional e movimento feminista. Na verdade, é o olhar das mulheres sobre o constitucionalismo. Continua sendo constitucionalismo. Estamos em busca de uma teoria feminista da Constituição. Do mesmo jeito que temos a teoria sociológica, a teoria jurídica, a teoria política, a teoria cultural, a teoria normativa, agora o que nós estamos construindo é uma teoria feminista, né? Eu já até comecei a dar os primeiros passos nisso. Num dos meus textos eu tenho uma teoria feminina. Na época eu não tive coragem de colocar o feminista, é bem legal a passagem disso na história aí da minha bibliografia pessoal, mas essa Constituição feminista é uma Constituição da inclusão, é uma Constituição da tolerância, é uma Constituição... Daí nós estamos na 3ª fase do feminismo, a gente já ingressa aqui no Brasil, no nosso carrinho, na 3ª onda, né? Muito embora as críticas das ondas sejam muito pertinentes, eu acho que a 3ª onda nos envolve exatamente nesse feminismo que vamos dizer assim, aberto, generoso, plural, que inclui não só o homem, lá que o constitucionalismo excluiu, mas lembre-se que era homem, negro, rico e intelectualmente vinculado a castas de países dominantes, né, de países colonizadores. Então,
o feminismo chega com a pretensão de trabalhar todas essas clivagens. Por quê? Porque é um constitucionalismo pensado por mulheres que foram as primeiras, mas não as únicas excluídas, né? E quando se junta a mulher negra, né, pobre e de país periférico, que daí todos nós somos, dentro dessa perspectiva, o nosso constitucionalismo feminista é um caminho, uma fórmula de enxergar, né, o direito constitucional e a cidadania pela ótica dos excluídos, pela ótica de quem não se colocou no poder, não fez a Constituição e não está dizendo que era a Constituição. Então, eu gostei muito desse caminho com a professora Daphne, né, tem uma grande confluência de ideias, e uma das ideias é essa: não estamos aqui a falar de como o feminismo influencia o constitucionalismo, não é isso. Né? O feminismo nos ajuda epistemologicamente a nos posicionar. E eu, por exemplo, tenho uma preferência ou uma natureza do feminismo cultural, que é esse que trabalha a ideia do espaço privado misturado com o espaço público. Mas tem várias outras possibilidades de você se aproximar epistemologicamente. É só para você se declarar: eu sou uma constitucionalista feminista, eu preciso de saber o que é esse meu feminismo, né? Então, dentre todos os feminismos do mundo, você escolhe algum. Por isso que os meus exemplos são da minha vida privada, por isso que eu gosto de trazer o espaço da casa para o ambiente público, porque eu tenho como marco teórico essa ideia, né, e a Linda Alcoff é uma das autoras que eu leio, um pouco também da Catherine McKenna, mas dentro dessa ideia do feminismo cultural, que diz que o feminino tem um espaço, né, e que muitas vezes vive nessa tensão permanente, conflito aí, como esse momento de mudança, de crise, né, com o masculino, mas que ao mesmo tempo absorve. Eu sou mãe de 3 filhos homens, né, casada com um marido hétero, branco, enfim, de toda a perspectiva do dominante. E dentro dessa postura, dessa forma de enxergar o mundo, eu vou vivendo experiências que se colocam no mundo público a partir desse ambiente. Então, eu acho que a gente já tem algumas coisas construídas. Eu tenho tentado vivenciar a experiência de uma Constituição como um substantivo feminino, uma democracia como substantivo feminino, uma justiça como substantivo feminino, pegando aí os valores, né, vamos dizer assim, de uma aproximação mais filosófica do constitucionalismo e colocando isso na minha visão de mulher, né, e de mulher que se posiciona no tempo, no espaço, na geografia mundial. E dentro dessa perspectiva, o que tem surgido são reflexões muito interessantes, muito desafiadoras e muito cheias de 1000 possibilidades que eu compartilho com vocês. Então, essa era a ideia, né, apresentar um panorama geral aí dessa pesquisa, desses resultados. Eu tenho, inclusive, aplicado em conceitos como república, né, como federação, né, como jurisdição constitucional, separação de poderes. O que é isso na visão de uma mulher? E aí eu tenho que colocar todos os meus adjetivos, né, para situar que mulher é essa e compartilhar com a comunidade, porque tem que ser uma mulher real, uma mulher da vida pública real, dos nossos dias, com as nossas dificuldades. Eu acho que nesse ambiente é muito mais gostoso, muito mais prazeroso, muito mais interessante, né, desenvolvermos academia, desenvolvermos pesquisa científica com qualidade, porque conseguimos não apenas enxergar o produto dos nossos esforços, mas as relações que se permeiam, né, nisso tudo. Então, agradeço imensamente, e o olhar de vocês, o convite de vocês, o grupo de vocês me acolhe e aquece muito meu coração. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Me permito, assim, te chamar aqui. Claro, queria agradecer muito as suas contribuições e destacar, já de início, fazer aqui algumas provocações, daí a gente acho que pode rodar a palavra e daí devolver para você, mas eu queria destacar que esse teu relato da tua vivência pessoal, junto com as reflexões acadêmicas, eu acho que ele é muito rico, né? Ortega y Gasset já dizer que a gente as nossas circunstâncias. Eu acho que é muito das nossas circunstâncias também que nos levam, sem dúvida, a essa reflexão.
já fazendo o disclosure inicial aí que você provocava, né, assim, qual feminismo me move, ou da onde eu vejo o feminismo no direito constitucional, para mim, a visão é aquela que a Chimamanda Ngozi Adichie coloca naquele livrinho muito poderoso, Sejamos Todas Feministas, que é, na verdade, para mim, ser feminista é acreditar dentro do direito constitucional nas igualdades políticas, sociais e econômicas entre os sexos, né? É essa a premissa a partir da qual a gente vai entender o constitucionalismo feminista. E aqui eu acho que o que me move no constitucionalismo feminista são as aberturas que ele propicia, e duas especificamente, né, para mim chamam muita atenção. A primeira é a abertura do direito constitucional para além da visão tradicional, estatocêntrica do direito constitucional, né? Não por acaso você falava aí que uma das suas linhas de investigação é o direito comparado. Eu acho que o constitucionalismo feminista nos força isso, nos força esses diálogos, seja com outras experiências constitucionais, seja com o direito internacional, os direitos humanos, que vem rechear de significado, né, o que é essa igualdade de sexos. E aqui, acho que é no âmbito internacional, seja do sistema interamericano, como, por exemplo, a Convenção de Belém do Pará, seja no âmbito internacional, a CEDAW, a Convenção contra a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, elas vêm rechear o nosso significado constitucional em termos de igualdade. Então, acho que esse é o primeiro impulso de abertura do constitucionalismo feminista que me chama, que tem a ver com a ideia de um direito constitucional também multinível. E o segundo, que a Catherine McKinnon, no prefácio desse livro que você citou aí, do constitucionalismo feminista, ela fala, é que o constitucionalismo feminista, ele obviamente, ele não tem uma pretensão de ser inclusivo de todas as vulnerabilidades e de todas as diferenças, mas ele nos coloca uma lente que possibilita essa abertura, né? Então, eu acho que o constitucionalismo feminista, ele eu não consigo achar uma palavra melhor do que a que ela usou no prefácio do livro, que é groundbreaking, né? Ele é emancipador nesse sentido, porque ele permite essa onda de abertura do direito constitucional também para outros sujeitos, para outras vulnerabilidades e para outras diferenças. Então, eu acho que esses dois movimentos de ampliação do direito constitucional são muito interessantes e muito relevantes. E uma última observação só que eu queria fazer, que tem muito a ver com isso que você falou no final da sua fala, que é como, na verdade, nós podemos repensar o direito constitucional e vários fundamentos, seja república, seja federalismo, vai ao encontro de uma publicação que acho que talvez todos já tenham ouvido falar, que é do Feminismo para os 99%, né? Que reflete aí quais os rumos do feminismo que nós queremos construir, e, sem a menor dúvida, um dos pilares desse feminismo para os 99% é pensar, né, as estruturas democráticas, os meios de exercício do poder popular, e aprofundam a própria questão da democracia, né, que é a ideia de romper com privilégios, de pensar, inclusive, o nosso modo de estruturação social e econômica, como isso gera aí consequências, né, no controle dos corpos femininos, na mercantilização da vida, e como o feminismo para os 99% também nos exige colocar essas outras lentes, porque ele necessariamente tem que ser antirracista, ele necessariamente tem que ser sustentável. Portanto, nós temos aí justamente essa abertura, essa provocação de abertura para o direito constitucional, que eu acho que as lentes do constitucionalismo feminista nos impelem aí e fazem, né, essa oxigenação, para dizer o mínimo, para não dizer aí uma efetiva reconstrução de estruturas. Então, eu queria só deixar pontuado, porque isso é muito sinérgico com a sua fala, né? E eu acho que ele acaba nos levando, porque há algo que me incomoda um pouco ainda dentro das discussões do constitucionalismo feminista, e mesmo quando nós falamos de direito para as mulheres e das mulheres, é que às vezes a gente tem a sensação que nós ficamos, usando aqui uma expressão popular, pregando para os convertidos,
né? Conversamos com as mesmas sobre os mesmos assuntos e, na verdade, colocar uma lente feminista no direito constitucional não é uma postura exclusivamente feminina, né? Ela é um convite a todos para justamente fazer essa revisão de estruturas e esse rebalanceamento aí dos próprios institutos fundacionais do direito constitucional. E eu gostaria de finalizar, e já passo a palavra aos meus colegas, apenas não posso deixar de fazer aí referência às matérias jornalísticas que circularam nos últimos dias, né, mostrando as dificuldades, as múltiplas jornadas que as mulheres, enfim, enfrentam. Havia um artigo de jornal que dizia: as mulheres estão trabalhando menos durante a quarentena, para fazer o recorte justamente das dificuldades que a gente tem tido, por exemplo, como ontem o Estadão mostrava, de manter a produção acadêmica, né, no mesmo nível durante a quarentena. Só que isso não quer dizer que as mulheres estão trabalhando menos, isso é justamente um reflexo de que as mulheres estão trabalhando mais, porque dentro da divisão sexual do trabalho, a gente não vê o trabalho doméstico e o trabalho do cuidado com os filhos que as mulheres estão fazendo mais agora como trabalho, né? Então, efetivamente, essa invisibilidade nós temos que quebrar, e por isso me sinto aqui obrigada a também fazer esse registro. Mas com isso, eu finalizo, mais uma vez agradeço, é sempre uma alegria estar com você e te ouvir, estar com todos esses amigos queridos, e passo a palavra aí, sei que a professora Vera quer falar, a professora Stefânia também, passo a palavra às minhas queridas colegas. Qual a ordem, Mê? Que você quiser, prof. Se quiser ir, ou a Steph quiser. Pode começar. Então, eu queria cumprimentar a Cris, também você informal, e te chamar pelo nome afetivo, né? De forma afetiva, porque nós, de fato, temos um conjunto de pesquisadores, no qual você se inclui, né, Cris, e que vem refletindo acerca do constitucionalismo feminista, e acho que há algum tempo, a primeira vez que eu vi que alguém estava inventariando isso foi com você e por você, né, quando você trouxe essa notícia para nós. E realmente esse inventário é um trabalho pioneiro, né, aqui no Brasil. E é sempre bom estar aqui com a Melina, a Stefânia, o Kanayama, a Kátia, o Miguel, a Elô, e todos os que têm acompanhado essas terças-feiras, para mim, sempre assim, quase madrugadas, né? Eu vi que o Juliano Cortias estava aí também, enfim, e outros interlocutores. Mas veja só, eu, por força de uma pesquisa, descobri, Cris, uma mulher chamada Fanny Wright, uma mulher incrível, que no século XIX foi feminista, abolicionista e revolucionária. Ela nasceu na Escócia, mas acabou vivendo e morrendo nos Estados Unidos, porque ela tinha muitos recursos, os pais morreram muito cedo, e ela acabou indo com a irmã para Nova York, e chegando lá, ela atraiu a atenção do Thomas Jefferson, do Marquês de Lafayette, e ela atraiu a atenção porque ela era uma mulher totalmente fora do seu tempo e que gostava de falar em público. Não só ela gostava de falar em público, o que era algo nada usual para as mulheres, mas ela defendia já no século XIX a educação universal, a emancipação dos escravos, o controle de natalidade, a igualdade de direitos, a liberdade sexual, o direito das mulheres casadas, direito ao divórcio, e ela era contra a pena de morte. Tudo isso, então, ela foi uma mulher que, de fato, desafiou a narrativa do seu tempo. Mas o que eu achei interessante na história de vida
digamos, na agenda da Fanny Wright no século XIX, é que ela ressignificou o público, tanto na forma quanto no conteúdo, porque ela trouxe para o público questões que eram aparentemente privadas. Primeiro que ela falava em público e ocupava esse lugar de fala que era exclusivamente masculino. E com isso ela desloca uma série de temas e problemas considerados privados, como a própria fala da mulher, para o público. Então, com base nisso, né, eu queria saber de você, eu queria ouvir de você, né, o quanto a mulher avançou no sentido de redefinir o público mesmo, né? E, ato contínuo, o quanto essa redefinição do público, que qualifica um ramo do direito, que adjetiva um ramo do direito, impactou justamente no próprio direito, ou seja, o direito público como um lugar ressignificado pela performance da mulher, ou pela fala da mulher. O quanto a gente pode aferir hoje isso, num sentido amplo, o direito público, num sentido mais estrito, o direito constitucional. Então, para finalizar, eu diria que não só os homens no século XIX, mas as mulheres também reagiram muito a Fanny Wright, porque as mulheres se sentiam constrangidas de ter uma mulher falando em público. Então, em que medida, também ainda hoje, essa pegada feminista do direito público, do direito constitucional, constrange ou não as próprias mulheres. Eram essas as minhas observações. Está mudo mesmo. A Steph está por aí, que ela queria falar. Steph? Eu estou aqui. É porque o meu sinal tinha dado uma falhada. Bom dia a todos e todas. Cris, é sempre uma alegria te ouvir, né? Não só participar dos projetos em conjunto, mas aprender um pouquinho aí e ter esses momentos de reflexão. Eu queria fazer algumas ponderações e depois saber de você como você vê essa luta feminista também com um instrumental do direito constitucional, né? Então, a gente tem aí, nesse estudo do constitucionalismo feminista, várias possibilidades, desde a questão dos temas tradicionais do constitucionalismo, como democracia, né, da igualdade já no projeto constituinte, ou na igualdade das decisões. A gente tem, você falou a questão federativa, que muitas vezes as questões de gênero também são colocadas na invisibilidade ou em políticas públicas secundárias do ponto de vista da federação. Então, a gente teria um outro tema para estudar. A questão da hermenêutica constitucional ou do que no México, por exemplo, falaram estabeleceram um protocolo de gênero, né, para os julgamentos. Então, essa perspectiva também das duplas ou triplas vulnerabilidades das mulheres como uma possibilidade, mas um protocolo, não um protocolo para a gente fazer e agradar as mulheres, né? A gente tem que pensar em como colocar esse compromisso para os julgadores homens também terem esse olhar feminista para perceber as desigualdades existentes. Outras ondas, né, de ativismos feministas também, professoras no Canadá
que estabeleceram the Women's Court of Canada, reescrevendo decisões da Suprema Corte a partir da perspectiva de gênero como uma forma crítica para mostrar como se dá essa invisibilidade, às vezes, nas questões judiciais, e também como grupos ativistas feministas fizeram uma estratégia de colocar questões de igualdade de gênero na Suprema Corte canadense. O que me parece, aí eu queria ouvir a sua opinião, é que muitas vezes num discurso da diferença, a gente não consiga uma união das mulheres nas questões feministas. Então, o lugar de fala, você é branca, você é privilegiada, e assim a gente vai se excluindo, embora reconheça essas diferenças e reconheça as questões das duplas ou triplas vulnerabilidades que existem e que podem ser tratadas também de maneira diferente a partir desse constitucionalismo feminista, mas também de que forma a gente poderia pensar num ativismo feminista na Suprema Corte, ou seja, de provocações a partir de perspectivas de gênero efetiva e não de invisibilidade. A gente já fez pesquisas com orientandos, mesmo na Justiça do Trabalho, a questão da discriminação salarial por motivo de sexo, basicamente não existe, provavelmente porque os advogados não queiram colocar esse tema, porque vai ser olhado com preconceito por parte dos julgadores. Então, as equiparações salariais nunca têm um fundamento da discriminação de gênero, mas apenas uma equiparação salarial comum. Então, acho que o mais difícil, talvez, é pensar em como dar visibilidade ao tema e pensar também na obrigatoriedade de políticas ou na percepção de que a gente precisa de políticas de inclusão. Então, por exemplo, o ICON, que é a Sociedade Internacional de Direito Público, tem como pauta a equidade de gênero, quer seja na questão da representatividade, quer seja nos temas, quer seja na participação de acadêmicas nos seus quadros. Como promover isso no Brasil quando a gente percebe alguns livros ou alguns eventos de direito constitucional em que as mulheres são 2%, 5%, né? São basicamente excluídas das suas vozes. Enfim, então queria te ouvir mais um pouco aí no nosso ativismo feminista constitucionalista, como que a gente poderia repensar isso. Antes de voltar para a Cris, eu deixo a palavra aberta, não sei se a professora Kátia, Heloísa, a Vanessa, Caran, que vejo aqui, você gostaria de fazer alguma intervenção? Rodrigo, Miguel? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Mas pode ir, Rodrigo. Não, fique à vontade. Você está minoria hoje. Não, mas pode perguntar, eu vou em seguida. Essa pergunta é sempre mais relevante. Ah, imagina. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de ouvir. É um assunto que eu tenho lido, mas não é minha pesquisa principal, então é meio nesse sentido a minha pergunta, para conseguir entender melhor. Eu só queria, antes, um pequeno comentário muito breve, e depois a pergunta em si. O comentário, você falava até da falta de representatividade nas cortes, nas constituintes, só o dado que na constituinte de 87, 88, que foi que teve mais participação feminina, a gente não foi nem 5%, né? E a bancada do batom, que teve esse nome de maneira, pegando algo irônico, né, que era um chamado da bancada do batom, eu acho que isso sempre me marcou, como a gente pode pegar esse símbolo, em tese negativo, ressignificar como forma de identificação. Mas a minha pergunta é um pouquinho numa outra linha. Nós temos uma questão de falta de representatividade, isso é um fato, isso é dado, seja constituinte, seja cortes, parlamentos. Como isso se reflete no constitucionalismo? A minha pergunta
assim, qual que é a linha que eu tenho pensado? Eu tenho lido algumas pesquisas que vão pensar sobre a questão da raça no direito. E aí tem várias pesquisas empíricas, por exemplo, que em crimes ou em julgamentos com características muito parecidas, por exemplo, em audiência de custódia, pessoas brancas tendem a ter maior percentual de liberdade ou então menores penas do que pessoas negras em situações análogas. Então, isso como um dado que mostra que há uma situação estrutural de racismo, enfim. Me parece que quando nós pensamos em questões de gênero e pensando em questões mulheres, fica uma coisa mais difícil verificar esses dados, seja por uma naturalização, seja porque o espaço público e privado, como vocês falaram muito bem, você, Cris, a Amê, isso fica assim muito... se torna uma coisa bastante confusa. Então, minha pergunta é, em primeiro lugar, como nós identificamos isso e como que nós podemos desenvolver, até pegando um gancho com o que a Esther falou, um protocolo, porque o sistema interamericano, ele tem protocolos de julgamento no que se refere a questões de crimes sexuais. Então, o olhar da justiça referente a crimes sexuais, e assim, sistema de justiça, desde delegacia, tudo. Mas em outros assuntos, eu sei que isso já foi um pouquinho falado, quando falava federalismo, pode ter uma perspectiva, separação dos poderes, enfim. Mas nos assuntos, eu vou usar muitas aspas, que não seriam típicos de gênero, como que nós podemos perceber esse olhar, em primeiro lugar, uma assimetria, e em segundo lugar, pensar em protocolos ou pensar em incluir esse olhar mais amplo do constitucionalismo feminista. É mais isso, eu acho que é mais para reflexão, são perguntas pouco consolidadas, peço desculpa por isso, mas eu queria agradecer novamente por nós termos a oportunidade de te ouvir, Cris. Rodrigo. Obrigado, Melina. Bom, primeiro, parabéns, Cristine, pela palestra, pela apresentação para o nosso grupo, e eu te parabenizo também pelo seu artigo publicado na obra que já está na segunda edição, creio, da professora Melina, com a própria Cristine e a Estefânia, que é o constitucionalismo feminista. E eu só tenho uma questão a partir do seu próprio artigo, né? E já que você está, digamos, no centro do poder, né, vive junto com, digamos, convive bem com os poderes e acompanha diariamente como que eles se comportam, e o seu artigo trata sobre isso, eu gostaria de ouvir um pouco mais de você, qual é a sua percepção pessoal sobre a atuação do Poder Legislativo na luta pela igualdade entre os gêneros. Você fez um histórico sobre a legislação, como foi sendo alterada, com muito custo, né, e muito suor das feministas e pessoas ainda que nem estudam realmente feminismo, mas lutaram por seus direitos e obtiveram leis que favoreceram todas as mulheres, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que você narra o que aconteceu nesse caso. É um caso conhecido, mas está lá também no seu artigo. Eu gostaria de entender qual o papel do Poder Legislativo e se, de fato, o Poder Legislativo atua como deve ou necessita de permanente pressão por parte de grupos de interesse e para que se obtenha aí cada vez mais uma igualdade maior de direitos. Era só essa a minha pergunta a partir do seu artigo. Parabéns novamente. Obrigado. Acho que se ninguém tiver mais nenhuma intervenção, devolvo a palavra à Cris, então. Acho que está contigo, Cris. Bom, gente, uma grande alegria, né? Eu vou na ordem das interlocuções. A questão do constitucionalismo feminista sob a perspectiva da igualdade de gênero. Todos os trabalhos que eu tenho feito, eu tenho batido nessa tecla que o primeiro inciso do artigo 5º da Constituição é sobre igualdade de gênero. Então, não é algo da minha vontade ou da vontade das mulheres ou das minhas colegas. Estamos aí diante de uma promessa constitucional, né? E por isso, as minhas pesquisas, ontem mesmo eu estava mandando um PIBIC
que já foi rejeitado. É super interessante essa experiência, né? Lá no CEUB a gente tem um programa misto que envolve o CNPq, mas também tem uma consolidação da própria instituição para estimular a iniciação científica. E o ano passado, depois de 12 anos que eu sempre apresentava iniciação científica e tinha todos os projetos acolhidos pela instituição, assim, não era por falta de conhecer a metodologia ou a banca ou mudança de alguma coisa, mas o projeto que buscava estudar as mulheres constituintes foi rejeitado porque era panfletário. Os professores da banca. Então, assim, depois de 12 anos, eu tive uma primeira rejeição e a aluna ficou muitíssimo frustrada, obviamente. Inclusive, nós continuamos fazendo a pesquisa e ontem eu apresentei novamente, né? Mudei um pouco, observando o que a banca tinha falado para fazer um teste. Expliquei à aluna, disse a questão ideológica do tema, como que isso era rejeitado pelas bancas. A banca era 2 homens e uma mulher, e etc. Mas, na prática, isso existe mesmo. Experiência parecida, nós vivemos com a primeira edição do Constitucionalismo Feminista. Algumas editoras que a gente dava assim, não, essas editoras sempre acolhem, né, nossos pleitos, seja porque já conhecem o nosso trabalho. Nós tivemos 3 rejeições formais da edição, com desculpas bem, vamos dizer assim, aceitáveis, né, do momento, da pauta, já fechou, já não sei o quê, mas tivemos que, né, usar a intervenção de uma colega que era mais amiga do editor lá da Juspódio. Então, assim, isso é uma experiência que eu acho que precisa ser compartilhada. Esse é um tema que gera rejeições, não tem jeito, né? Porque nós estamos mexendo em âmbito de poder, nós estamos mexendo com estruturas, né, de establishment, das coisas que estão. Então, acho que esse é um ponto importante, e isso eu falo, olha, porque as pessoas falam assim, por que você virou feminista, desistiu de ser constitucionalista, né, me provocando um pouco nessa dualidade. Fiz, não, olha, lê lá no artigo 5º primeiro, né, porque além dos 3 pontos que eu falei, que é exatamente a epistemologia, a teoria, a metodologia. O último ponto que eu tenho, inclusive, trabalhado bastante é na dogmática do constitucionalismo feminista. E o artigo 5º, quando eu vou lá, qual é a legislação que contempla o constitucionalismo feminista? Eu vi, no artigo 5º primeiro, daí depois a gente pode descer lá no 3º, pode descer lá no artigo 1º da Constituição, nos fundamentos, objetivos, a gente vai achar também. Mas ali é muito claro, e isso é uma consequência do lobby do batom. Então, a primeira pesquisa de iniciação científica que eu comecei a fazer, quem eram as constituintes, né? Então, a gente faz uma biografia, quais são as emendas que elas apresentaram, que emendas foram aceitas e que emendas foram rejeitadas, e o que sobreviveu na Constituição, né? Daí depois vamos para o poder constituinte derivado. Como que isso foi? Foi emendado? Não foi? Teve projeção, né? Vamos para a Constituição e o Supremo, que é onde o constitucionalismo ganha lá o inventário de que decisões do Supremo concretizam os artigos, né? Então vamos para a Constituição e o Supremo descobrir daqueles que as mulheres propuseram, porque as mulheres não eram feministas necessariamente, eram 26 constituintes falando sobre tudo, sobre direito tributário, sobre direito previdenciário, e a gente vai ver que muitas normas no direito tributário, no direito previdenciário, contemplam a igualdade, contemplam a inclusão por conta dessas propostas das 26 mulheres. Foi, segundo os autores que são historiadores, o lobby mais bem sucedido, né, com mais emendas aprovadas, com mais força, mas isso, quando eu estudei Direito Constitucional na década de 90, que estava ali vizinho disso, né, eu entrei na faculdade em 93 e tive uma matéria que era História do Direito Constitucional, era na UNB, mas não era com os professores que vocês conheciam, na época eram professores mais das antigas, né? No meu era o Mauro Costa Porto. E ele não falou nem nesse nome, lobby do batom. Saber que tinha constituinte, não, né? Ou seja, que elas fizeram muita diferença no texto constitucional, incluindo coisas inéditas no constitucionalismo brasileiro, muito menos. Então, isso realmente é uma exclusão. E aí vem um pouco dessa ideia, né? Daí já vou partindo aqui para as provocações da professora Vera, porque as mulheres não apenas participaram desse processo como outsiders, né, fazendo muita diferença, muito barulho, mas como outsiders, ou seja, elas estavam lá porque queriam ocupar um espaço que eu não sei muito bem qual era, né? Nós somos vistas dentro do universo feminista, especialmente, como
pontos fora da curva, como mulheres fora do padrão, né? Por isso, alguns estereótipos, inclusive existenciais ou de apresentação externa, né? Como, é uma mulher que não se veste assim, ou uma mulher que não faz escova no cabelo, uma mulher que não se depila, enfim, tem vários pontos, né, do feminismo que são confundidos com essas fórmulas. É só as feias que podem, né? Só as morenas, as loiras não podem. Enfim, é tudo uma forma de tentativa de exclusão de um movimento que é um movimento político. Então, quando a mulher e a sua redefinição do público, Vera, eu acho que vem... Obviamente que eu só vivi a experiência no pós-88, e eu posso te dizer ali, do comecinho do pós-88, que é o início da década de 90, né? Em 1990 eu tinha 15 anos, então acho que minha experiência como mulher fora de casa começa ali nessa adolescência. E o que eu sinto nós fomos criadas, essa geração que hoje está com quase 50, né? Nós temos uma média entre 45 e um pouquinho mais ou menos. Essa geração foi criada para a igualdade de gênero. Você pode, você deve estudar, você não precisa casar e tudo isso. Mas as expectativas sociais e da nossa própria infância era das princesas, né? Era encontrar o príncipe, era fazer as escolhas pela família doriana e etc. Então, existia ali uma fala, um discurso que não combinava muito com o impulso da sociedade. Então, qual que era esse ponto? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de falar em público, né? Eu brinco aí numa interdisciplinariedade pouco comum, né? Que eu tenho gêmeos, né, muito forte, eu sou geminiana, e Mercúrio me coloca à disposição dessa comunicação todo o tempo, eu sou muito comunicativa. E a partir dessa experiência, as pessoas falavam assim, lá vem a que gosta de falar, lá vem a... Né? Ou seja, desde pequena eu escuto muito isso. Por quê? Porque a voz de uma mulher nos espaços todos ainda era, e eu acho que ainda é, algo que não se naturalizou, não é tão comum. Então, a fala da mulher ainda incomoda, seja o tom da voz, sejam os trejeitos, sejam as expressões, sejam os exemplos. Uma vez eu estava numa banca, acho que era numa palestra, não era numa banca, e aí o meu interlocutor não aguentou e falou assim, mas você traz tantos sentimentos, né, para sua fala, tantas relações para sua fala, e eu estava elogiando, contando um pouco da minha história com ele e tal, mas aquilo incomodou profundamente, né? Um constitucionalista famoso até, né, falou assim, você traz tantos sentimentos, e numa outra fala, e essa banca era no Congresso Brasiliense aqui de Direito Constitucional, por volta do ano 2004, 2005, não me lembro, professor Cristiano Paixão, eu era a moderadora, e de um lado estava Cristiano Paixão, e do outro lado estava Marcelo Neves. Marcelo Neves muito, muito alemão, muito, muito formal, e o Cristiano Paixão, como me conhecia da UNB há muito tempo, muito doce e tal. No final dessa fala, né, e com toda a expectativa, o professor Cristiano levantou e naturalmente me deu um super abraço. Marcelo Neves olhou e falou, na Alemanha isso é assédio. Então, assim, isso é uma forma diferente de enxergar. Os homens realmente assustados, né, com essa diferença, com essa participação do feminino em todos os espaços, geram todos os tipos de estranhamento. Então, o que eu acho, Vera, é que essa construção é uma construção do hoje, do agora. Né? Ainda se incomodam com os nossos exemplos, com as nossas roupas, com nosso timbre de voz, com os nossos trejeitos ao falar, tudo isso incomoda, porque não é comum. Né? Ainda a mulher falando, e se ela estiver num espaço de poder, num lugar de poder, isso é ainda mais constrangedor. Então, acho que a gente ainda vive muito esse momento do constrangimento. E a questão da narrativa histórica, o século XIX é um século muito cruel com as mulheres, né? Todas as pesquisas que eu faço, buscando as mulheres ali no início do constitucionalismo, começando pelas próprias revolucionárias, né? A Mary Wollstonecraft, né? Que tem uma história engraçada com a própria a filha, né? Que coloca o famoso Frankenstein aí no ambiente
público, a Olympe de Gouges, né, de Gouges, que também tem uma história controvertida dentro disso, mas que foi guilhotinada, seja por questões políticas, seja por questões feministas, e que não chega... Então, essas revolucionárias aí, final do século XVIII, início do século XIX, é muito controvertida, muito conturbada. E durante todo o século XIX, é uma história de luta e de pontos fora da curva, como é a Fanny, né? Eu vi o seu artigo lá para o nosso livro, em homenagem ao ministro Fachin, com a Fanny, né? Acho que você fez uma análise, e lá eu aprendi sobre ela. É desafiar a narrativa a todo tempo, mas eu acho que, assim, 2 séculos depois, os desafios são os mesmos. Estamos desafiando a narrativa por todos os lados. E o constitucionalismo feminista, ele é o lugar que nos coloca mais perigosamente, vamos dizer assim, perto do que os homens prezam, que é o poder político de cúpula, né? Porque o direito constitucional já é um espaço de poder muito importante, especialmente aí nesses tempos de democracia em perigo, vamos dizer assim. Mas o direito constitucional e todas as fórmulas de inclusão e de compreensão de poder nos colocam aí realmente no espaço de visibilidade e acende o alerta do perigo, como diziam os meus colegas, né? Cristine, seria tão mais fácil se você não falasse disso. Quem sabe você teria mais visibilidade se você escolhesse aquilo, né? Inclusive vagas na academia, o Miguel acompanhou um pouco isso, falou: você foi constitucionalista demais na sua prova, né? Você poderia ter feito um papel, porque aqui você está concorrendo com os ministros, então não dá para te, né, colocar nessa posição. Daí eu fiquei olhando, falei, deixar de ser quem eu nasci para ser, né, realmente não é uma tarefa que vocês vão conseguir com essa banca. A ideia de um protocolo, de uma dogmática, Stefânia, você tem colaborado para as minhas reflexões sobre a própria dogmática, né, essa coisa de analisar decisões, de colocar o constitucionalismo feminista na prática da minha atividade como assessora, me desafia muito. E os protocolos que você me apresentou do México, e depois eu fui atrás, tem um do Chile e tem um da Argentina também. Esses protocolos são muito, muito importantes, principalmente nessa interlocução com as magistradas, né? Temos aí algumas magistradas encampando essas campanhas pelo feminismo na justiça, pela visibilidade das mulheres, né, das juízas, das ministras. E eu sinto que esse protocolo seria uma forma de nós mostrarmos o que o nosso olhar pode fazer de diferente naquilo que está sendo feito. Porque nós fomos criadas e moldadas e formatadas e formadas para sermos juízas com a cabeça do homem, né? As teorias são todas masculinas. Um pouco desse esforço das canadenses, que eu acho fantástico. Elas leem não apenas as decisões da Suprema Corte, como as teorias dos homens a partir de uma perspectiva das mulheres. Eu acho um trabalho muito legal. Ficaria bem feliz se as nossas alunas e alunos aqui do Brasil quisessem fazer uma experiência parecida, né? Se fosse uma mulher a proferir essa decisão, se fosse uma mulher fazer essa teoria, o que faria? E nesse ponto eu gosto de recomendar um livro, que é este aqui, ó. O Lado Invisível da Economia. Ela é uma jornalista sueca chamada Katrine Marsal. Ela recompõe a teoria de Carl Schmitt a partir de uma visão da mulher, né, dos lugares da mulher na vida desse homem, como seria o homem médio comum da teoria econômica. Não tem nenhum homem que seja um homem médio comum, e nem muito menos ele pensava, né, no que ia jantar, porque tinha uma mãe que cuidava dele, uma prima que cuidava das finanças, outra, ou seja, a vida dele era só pensar uma teoria abstrata que não tinha um homem médio comum. Né? Tinha só um homem médio muito privilegiado, com várias mulheres na volta fazendo tudo que ele necessitava para sobreviver. Uma leitura muito, muito valiosa nessa reflexão epistemológica. Mas a dogmática, ela é exatamente esse sair do lugar comum. Eu acho que o que a gente pode pensar em termos de ativismo feminista ou da questão das decisões é você começar a pensar fora daquilo que você faria com o que você já aprendeu. Então, essa é a dificuldade, né? Da gente ter que sair dos nossos lugares de aprendizado mesmo, nossos lugares confortáveis, de pessoas que estudaram durante 20, 30 anos
os autores, os filósofos, os ministros, né? Ou seja, toda a lei, doutrina e jurisprudência constitucional brasileira por homens. Então, você sair desse lugar, né, de ter estudado todas as teorias, de ter lido as 10 mil páginas, de estar à disposição, eu conheço isso, mas eu estou querendo fazer diferente. E outra coisa, ter interlocução com os homens que continuam lá, né? Os ministros continuam sendo os homens, as ministras continuam sendo ministras que se sustentam nesse estudo, foram pessoas muito disciplinadas que chegaram a esses lugares, ou seja, estudando muitos homens, os filósofos. Então, para você deslocar esse pensamento, é preciso muita sedução, muita coragem, né? E alguma falta de juízo, né? Porque, de alguma forma, você tem que desconstruir aquilo que está posto. Então, esse lugar do público, a mulher tem que ser... um exemplo muito prático que eu dou é como o federalismo tem, vamos dizer assim, escondido discussões feministas importantes. Então, nessa questão de o direito do trabalho é competência privativa da União, o direito penal é competência... Enfim, todas essas questões, por trás tem vidas e vidas de mulheres e questões, né, relacionadas à inclusão, à exclusão, inclusive em todas as clivagens, né? Homem, branco, né? Então, se a gente colocar mulher, negra, tudo isso está escondido, a competência privativa da União. Então, uma lei que é boa, que partiu de uma dificuldade local, né, específica, uma luta, um lobby, é desconstruída numa tacada com 3 parágrafos, uma jurisprudência super dominante, porque a competência privativa do direito do trabalho, ou do direito civil, ou seja que direito for, é privativa da União, então esse Estado, essa localidade não poderia legislar assim. Então isso aí, com a ajuda de alguma sensibilidade de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles o ministro Fachin, está começando a haver um deslocamento para esse modelo federativo cooperativo que olha para além do óbvio, porque esse é o deslocamento, né? Olhar para além do óbvio. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que é perceptível a um primeiro olhar dos estudiosos e das estudiosas. Então a gente tem que ir nesse feminismo construindo para depois mostrar, né? Então eu acho que é um trabalho bem devagar e paciente, mas eu acho bem possível. Eu acho que a dogmática, e aí já vou para a questão da Heloísa, a baixa representatividade política gera o que a Catherine McKinnon fala que é leis, né, de mulheres feitas por homens, leis para mulheres feitas por homens, né? Eles não conseguem compreender quais são as necessidades, mas você já tem tudo, né? Isso foi o que eu mais ouvi nas minhas primeiras aproximações e tentativas de encontrar interlocução aqui em Brasília para o constitucionalismo feminista. Diga-se de passagem, eu não encontrei, né? Muitas portas se fecharam aqui, academicamente falando, por conta do constitucionalismo feminista, porque existia um medo, uma desconfiança, uma fórmula meio dúbia, né? Lembrando que desde 2015, que foi o tempo que eu comecei a refletir com mais sistematização sobre isso, nós estamos vivendo uma desconstitucionalização, né? A professora Vera e o professor Cristiano também, acho que compartilham essa minha premissa. As instituições, elas estão funcionando desde então numa desconstitucionalização, pelo menos daquilo que foi, de 88 até então, 2015. Né? E o evento do impeachment, ou, né, toda a desconstrução daquele momento, não foi só uma questão, não vou entrar aqui no mérito do golpe ou não golpe, do que foi ou que não foi. O que a gente vê é toda uma virada de uma construção histórica que vem, né, do início dos anos 90, né, ali, impeachment do Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, toda essa construção desses governos vieram numa determinada linha construtiva de uma Constituição. E a partir dali houve uma ruptura. É uma ruptura que agora nós estamos sentindo de uma forma mais intensa, mas essa ruptura ela é histórica. As pessoas têm me perguntado muito, vocês não fizeram essa pergunta, mas eu acho que tem a ver com a questão da baixa representatividade. Quando a máquina, né, do executivo e do legislativo, ela
tem mudanças visíveis e perceptíveis. A ausência de mulheres no executivo, ausência praticamente total, né? Então, você tem a representatividade de 1, 2 mulheres, isso não é representatividade, né? É lá uma mulher que provavelmente pensa como homem, age como homem, está à disposição desse universo, que é colocada lá para não atrapalhar muito e dizer que tem uma saia andando por ali. Mas, dentro dessa visão de não existirem mulheres, não existirem negros, não existirem pobres, não existirem o diferente, né? Na perspectiva das instituições políticas, isso tem um reflexo imediato nas políticas públicas, nas leis e na atuação do Supremo, que é controle de constitucionalidade. Então, o Supremo vem dando respostas a essa desconstitucionalização, pelo menos daquilo que nós conhecemos nos primeiros 25 anos, né, por aí, da Constituição, e a gente está num processo diferente. Toda Constituição constitui uma sociedade. Nós estamos desconstituindo a que foi constituída primeiro e constituindo uma nova. Aí resta para nós acadêmicos ou para a própria população entender se isso está melhorando, está piorando, e aí é o jogo democrático, né, dessa crise. Então, alguns têm que denunciar. Eu acho que talvez seja isso que o professor Cristiano falava na quinta-feira, sobre a repolitização, ou seja, levar para o espaço público a crítica, não ficar só, né, num espaço privado das academias ou das confrarias intelectuais, isso ir realmente para um espaço mais ampliado da política. E aí a gente vai renegociar essa Constituição, né? Não como um pacto liberal, mas como uma tensão. A Constituição constrange, a Constituição limita, a Constituição reconstitui, a Constituição desconstitui. Então, acho que essa é a tarefa que o ponto central da representatividade vai impor, vai requerer, né? Então, acho que é importante, porque sem mulheres, né, na política, sem mulheres no executivo, é óbvio que vai haver um retrocesso. Eu até, pelo que a gente esperava, né, da fala, do discurso, as instituições acabam sendo um pouco mais resilientes do que eu imaginava. Então, por exemplo, a Procuradoria da Mulher lá no Congresso Nacional está tendo um papel importantíssimo. E, de alguma forma, o governo é tão atrapalhado que não está conseguindo chegar para barrar essa, vamos dizer, institucionalização. As mulheres estão conseguindo alguma força lá na Procuradoria da Mulher, né, de quantidade, pelo menos, de projetos e que estão andando, porque o governo está tão atrapalhado com tantas outras questões que não está conseguindo jogar luzes ou gerar alguma intensidade política contra isso. Mas isso é absolutamente, vamos dizer assim, circunstancial e acidental, né? Essa não teria nenhuma força se tivesse tudo bem em todas as outras encrencas aí em que eles estão se metendo. E aí, a questão do poder legislativo, professor Rodrigo. O poder legislativo tem uma lógica tão própria. Eu realmente sempre fui... Meu primeiro estágio foi na biblioteca da Câmara dos Deputados, né? Assim que eu entrei na faculdade, eu entrei num estágio, passei um ano na biblioteca da Câmara dos Deputados. Eu aprendi muito ali, com muitas pessoas, com muitos olhares, né? Desde figuras bem caricatas da nossa história legislativa, isso era, né, início dos anos 90, e o que o poder legislativo diz para mim dentro dessa história? Primeiro, que tem um tempo e uma lógica muito diversa, tanto do poder executivo, também já fui assessora na Casa Civil, ali no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, e né, a partir de 2004 no Supremo Tribunal Federal. O que eu enxergo da engrenagem desses poderes e como que um influencia o outro? O que é o check and balances real, né? Assim, de quem vive essa experiência desde sempre. Existem relações humanas que dizem muito mais para as consequências públicas e publicizadas de poder do que imagina a nossa vã filosofia. Então, assim, todas as decisões, todo o rumo político, macropolítico do nosso país são forjados em micro-relações humanas. Isso é muito interessante de perceber, porque muitas vezes os arranjos institucionais que são visíveis, que a grande mídia consegue
captar, ou que a gente, de um lugar mais distante, consegue perceber, seja pelos documentos históricos, seja, elas são forjadas em lugares e por pessoas que se enredam em micro-relações humanas. Então, é tudo muito mais simples e comum do que imagina a nossa vã filosofia. Então, o que eu acho das mulheres no poder legislativo? A gente ainda não tem um espaço ou uma participação maior em tudo quanto, porque nas micro-relações humanas, especialmente naquele ambiente do legislativo, a mulher é um objeto, é um adorno intelectual no máximo. Então, assim, onde que ela é um objeto? Em todos os lugares, né? Onde tem mulher, ela é vista como a namorada, a amante, a que deve favores sexuais, a que está buscando ascensão pelo seu corpo, pela sua beleza, pela sua influência, ou seja lá pelo que for, né? Então, isso é um dado muito real, é muito cruel para uma mulher estar no poder legislativo, seja como servidora, seja como assessora, seja como apadrinhada de algum político. Mas o segundo ponto, existem algumas que não tem nada a ver com isso, né? São as intelectuais, ou seja, aquelas que ascendem para o concurso público, o cargo, por exemplo, de consultor legislativo. Então, ela é vista como um adorno intelectual. Tá vendo? Tem mulheres, olha fulana, cicrana, elas não têm espaço naquela instituição, elas não têm voz naquela instituição e elas não estão à disposição dos jogos políticos. Todas as mulheres que ascendem, tem uma que é diretora-geral, por exemplo, que está bem famosa dentro desses aspectos, ela tem várias falas, inclusive no movimento feminista, que ela diz que ela pensa e ela vive no ambiente dos homens e mimetizada nesse ambiente. Ela tem que se tornar né? Ela tem que aguentar as palavras, tem que aguentar as piadas, tem que aguentar os palavrões e tudo isso naturalizadamente. Por quê? Porque dentro desse sexismo, só é aceita aquela que vive esse ambiente dessa forma. Então, o ser feminino, né, em todos os seus aspectos, é muito complicado no ambiente do legislativo. No judiciário, bem menos. E no executivo, eles cortam mal pela raiz, já não chama, né? Ou seja, não existe mulheres no poder executivo. Então, você não tem a referência feminina para falar de nada. E sempre que uma política pública é repensada pelo aspecto feminino, ela é vista como, lá vem, né, o lobby, lá vem o grupo das feministas para falar de novo. Às vezes isso é refletido, às vezes não. Então, não tem uma relação, vamos dizer assim, sistemática ou sistematizada dessa incursão no poder. O que eu posso ver e ouvir é que ainda o seu estereótipo como mulher, a sua relação familiar, ou seja, de quem você é filha, de quem você é mulher, de quem você é aluna, de quem você é assessora, ou seja lá o que for, seja a sua relação com um homem, fala de você primeiro, antes do que quem você é como mulher, como profissional, como estudiosa. Então, sempre essas micro-relações é que levam à apresentação desse espaço. E aí, um pouco a construção histórica das nossas próprias virtudes, né? Eu acho que para ser respeitada no ambiente como Brasília e dentro dessas cúpulas de poder, você precisa estar atento e atenta, né? E aqui vale para homens e mulheres, mas para as mulheres com o detalhe de que todos os seus passos estão sendo muito observados e muito registrados em cada momento. Nada passa despercebido. Então, por exemplo, quem vive a adolescência e a vida juvenil, né, ou a primeira fase da vida adulta em Brasília, precisa ter muito cuidado com tudo que vai fazer se pretende em algum momento entrar para a política. E para a mulher, isso é muito sério. Então, hoje, nos tempos das fake news, né, eu diria que a mulher, a jovem candidata, a jovem política, a jovem
formadora de opinião que vai chegar, né, ao executivo, ao legislativo, ou mesmo às cúpulas do Poder Judiciário, precisa construir isso desde a sua juventude, mais ou menos como acontece no paradigma americano, né, que o que você fez na faculdade vai ser escrutinado. É um pouco essa a minha visão, de que você precisa ter tudo isso muito bem lembrado e muito bem posicionado para que no ambiente mais lá na frente, né, e a gente vê isso com as candidaturas femininas à presidência da República ou as candidaturas a Senado e Câmara dos Deputados, você precisa estar muito bem aparelhado para, por exemplo, aparece uma fake news, vamos usar meu exemplo prático, né? Aparece uma fake news minha relacionada a algum tipo de relação extraconjugal. Isso daí vai rapidamente vamos dizer assim, se apagar, porque não tem nenhuma chance, né, dentro desse ambiente que eu vivo, da minha relação com o Léo, meu marido, que é o marido desde os 19 anos de idade, né, estar em xeque por nenhum dos lados. Então, existe uma consciência dessa minha posição, né, de mulher casada desde sempre, que coloca a minha candidatura dentro da internet ou como possível, porque eu acho que esse é um tom, né? Claro, algumas pessoas vão acreditar, mas isso não tem uma inserção. É muito perigoso, né? Porque você tem que viver uma vida muito, muito consciente todo o tempo, e isso é muito castrante, para dizer a verdade. Gente, acho que era isso. Consegui passear por tudo que vocês falaram. Estamos aí no nosso tempo, fico muito feliz de ter estado aqui, de poder compartilhar, né, nesse ambiente informal, extremamente qualificado, né, do grupo de vocês. Vou estar à disposição sempre. Infelizmente, esse é bem o horário da minha aula, né? Então, não posso participar todas as terças-feiras, mas vou tentar aí, na medida do possível, acompanhar as gravações, enfim, tudo aquilo que possa me dar ao desfrute dessa companhia tão prestigiosa, honrada e maravilhosa de vocês. Muitíssimo obrigada. Cris, nós que agradecemos. Eu queria registrar aqui vários alunos aqui super instigados, querendo fazer perguntas. Nós vamos tomar liberdade, aqueles que quiserem podem mandar para o SICOMS, a gente compila, manda para a professora Cristine. Obrigada. Queria deixar registrado aqui um comentário do professor José Arthur, que ele falou que queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre federalismo cooperativo e feminismo, né? Eu acho que a gente brincava aqui com o Zé que a gente vai ter que lançar um terceiro volume do constitucionalismo feminista para enfrentar essa questão, que é uma questão bastante complexa, mas muito instigante, né? O Miguel lembrava também, o Zé, o voto vista na DI 3165 do ministro Fachin também como um início desse debate, como uma semente, né, para essas reflexões. Mas, enfim, queríamos nós estender o debate, mas o tempo aqui também nos avisa que é hora de encerrar, agradecendo muito a sua participação, sempre uma alegria poder te ouvir, discutir as ideias do constitucionalismo feminista contigo, né? A gente tem muita ciência de que quando a gente fala em feminismo e mulheres, somos muitas mulheres, somos plurais, múltiplas, com diversas complexidades, no desempenho de diversas funções, com os múltiplos recortes que a gente pode dar, mas tem algo em comum a essa multiplicidade, essa complexidade toda, é o fato de termos um fardo mais pesado sobre os nossos ombros. Né? Ainda que para algumas mais atenuado, para outras mais diferenciado, mas sem a menor dúvida, ser mulher, ainda mais na nossa realidade e na nossa conjuntura atual, é sempre desafiador. Né? E você citou a Justice Ginsburg, e eu queria encerrar com ela, porque ela tem na bibliografia dela uma passagem que sempre me toca muito. A gente pôde fazer um debate, inclusive, do documentário dela, a Juíza, aqui no SICOMS, e ela fala que num momento ela foi provocada pelo movimento feminista, quando ela ainda era advogada, né, no âmbito do Civil Rights Movement, e ela foi provocada falando, olha, você não vai a manifestações, você não está na rua, e ela fala, olha, o meu jeito de produzir o feminismo é refletir crítica e academicamente sobre os direitos das mulheres, né? Eu acho que a gente não precisa, obviamente, semear essa clivagem, eu acho que ações e palavras contam muito, e igualmente né, para o feminismo, mas em momentos que a gente não pode sair às ruas
porque o isolamento social é a medida de solidariedade a tomar, então que as nossas palavras e o nosso debate aqui seja provocador e semeador dessas reflexões. Então, te agradeço muito, agradeço a todas e a todos, sempre uma alegria estar com todos vocês aqui às sextas-feiras, e nos vemos na próxima terça-feira, né? Teremos aí uma discussão muito interessante, encabeçada pela professora Heloísa e pela professora Vera, com o Rubens Plager, e acho que é isso. Não sei, quer dar um recado, Elô, da próxima terça? Eu acho que não, eu só preciso... Bom, a última coisa, eu tenho que ver se ele vai colocar o texto para a gente discutir, daí eu coloco no Teams e no Facebook também, se for o caso. Tchau. Obrigada. Beleza, então, Cris, mais uma vez, muito obrigada, excelente te ver. Tchau, Cris, Obrigada. obrigada. Tchau, Cris, Tchau. obrigada, foi ótimo. Obrigada, parabéns. Tchau, Cris, super legal ver você, parabéns. Beijão.